o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus é Deus. Ele vive de eternidade em eternidade. E sua cólera não pode ser apagada sem um sacrifício substituto, sem que o Senhor Jesus pudesse ter sido sacrificado. Foi necessário que ele morresse, o próprio Filho de Deus morresse em favor da humanidade, para que essa humanidade pudesse ter acesso à presença de Deus. Então Deus mostrou o seu amor, a sua misericórdia e compaixão para com a humanidade. A humanidade que recebe o seu Filho, que sacrificou-se por ela. Porém, aquela humanidade que não aceita, que não recebe, aquela que tem rejeitado o Filho de Deus, então essa certamente vai gemer a cólera de Deus. A expressão "o santuário se encheu de fumaça", procedente da glória de Deus e do seu poder, de maneira que ninguém podia penetrar no santuário. Sabe, isso parece refletir o dia da explosão da cólera de Deus. Parece significar que durante esses últimos juízos, ninguém mais podia entrar no santuário. Parece não, certamente. Isso quer dizer que ninguém poderia entrar mais no santuário e pedir perdão e arrepender-se dos seus pecados, como foi dito ontem. Por isso, se faz necessário um exame introspectivo de cada um exame de consciência, para verificar se a pessoa, se o meu ouvinte está realmente vivendo de acordo com a palavra de Deus. Se essa palavra de Deus não vai cair sobre ela, ou sobre você, ou se essa palavra de Deus vai confirmar a sua salvação. Lembra, nós falamos ontem sobre o santuário do tabernáculo, do testemunho, que se abriu. Pois bem, a palavra de Deus, ela vai determinar aqueles que a aceitaram e aqueles que a rejeitaram. Ela será o testemunho da salvação para os salvos, o testemunho da perdição para os perdidos, aqueles que a têm rejeitado. Se você tem alguma dúvida, minha amiga, meu amigo ouvinte, não deixe para amanhã, não. Tome a decisão já, imediatamente. Aceite o Senhor Jesus, mesmo que você tenha que sacrificar o seu corpo, o seu ser, a sua carne, vale a pena. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse: aqueles que se inclinam para a carne se inclinam para a morte, e aqueles que se inclinam para o Espírito Santo se inclinam para a vida e paz. Então, é importante que você renuncie à sua carne para que você possa viver a eternidade com o Senhor Jesus. Aqueles que não dão crédito a essa palavra, a palavra de Deus, então nada se pode fazer por eles. Bem, então nós vamos agora entrar no 16º capítulo do Apocalipse, que é a execução, que é o capítulo da execução das 7 taças da cólera de Deus. Então, o apóstolo João diz assim: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Quer dizer, uma grande voz, vinda do santuário, deu ordem para que os sete anjos que tinham as taças da cólera de Deus na mão, receberam a ordem imediata. Todos eles receberam imediatamente a ordem. Todos eles, imediatamente. Então saiu o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta, quer dizer, as pessoas que tinham a marca da besta, os 666 na testa ou na mão direita, os adoradores da imagem da besta, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Imagine você uma pessoa vestida de úlcera, vestida de câncer, coberta de câncer. Então, nesse primeiro flagelo, as pessoas estarão sendo flageladas
com úlceras malignas e perniciosas. Com certeza, isso aqui é proveniente das guerras, ou da guerra mundial que vai haver e que vai trazer aos seres humanos aquelas consequências das bombas atômicas, das bombas químicas, aquelas armas químicas, que vai impor aos homens toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui fala úlceras malignas e perniciosas. A gente pode entender dessa forma. Veio o segundo flagelo, derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Veja que o primeiro flagelo atingiu diretamente ao ser humano. O segundo flagelo atinge indiretamente o ser humano. Ele atinge o mar. Imagine todo o mar se transformar como sangue. Eu creio que essa palavra aqui nós podemos entender exatamente como está escrito. Não existe interpretação para isso. Existe sim. Eu creio que é exatamente isso. O mar se transformará em sangue. Porque diz aqui, todo ser vivente que havia no mar morreu. Morreu todo ser vivente que havia no mar. Imagine todos os peixes mortos em todos os mares. Que cheiro, hein, minha amiga, meu amigo ouvinte? Eu até me lembro quando no Rio de Janeiro, a Lagoa Rodrigo de Freitas, quando há aquela mortandade de peixes, há um cheiro cruel, difícil, doloroso, ali naquela lagoazinha pequenininha. Imagine os mares, o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, os oceanos todos se transformarem em sangue. Esse é o segundo flagelo. Quer dizer, imagine as pessoas que viviam ou vivem da pesca estarão falidas, não é? O terceiro flagelo diz assim: derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, que és e que era o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quer dizer, esse terceiro flagelo atinge as águas potáveis, atinge o ser humano indiretamente, atinge todas as fontes, os rios, e os torna em sangue. Essas taças da cólera de Deus têm muita similaridade com as pragas que foram derramadas sobre o Egito. Naquela oportunidade, os homens tiveram que fazer na terra buracos junto aos rios para extrair água para poder beber. Mas aqui não. Aqui está dizendo aqui: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas. Aqui eu não creio que haja solução. Quer dizer, o homem já tem úlceras malignas e perniciosas. O mar está podre, né? Virou sangue, um mar de sangue. Quer dizer, um cheiro cruel. Os rios se tornam em sangue. Quer dizer, não tem água. Então surge o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Quer dizer, os santos refere-se à igreja do Senhor Jesus. Quantos cristãos morreram por causa da sua fé, desde os primórdios da igreja do Senhor Jesus. Os profetas referem-se ao povo de Israel, aqueles que criam no Messias, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Então, foram muitos os que morreram por causa da fé em Deus, da fé viva no Senhor Jesus. Então, aqueles que os mataram agora tinham a beber o sangue que saía dos rios, que saía das fontes, que era gerado das fontes. E os rios, quer dizer, o anjo diz: porquanto derramaram sangue de santos e profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso, é realmente digno mesmo. A pessoa que rejeita o Senhor Jesus, rejeita aquilo que o Senhor Jesus fez no Calvário, essa pessoa tem que sofrer mesmo, tem mais é que sofrer.
Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Essa voz estava naturalmente glorificando a Deus e dizendo: é verdade, Senhor, eles são dignos disso, e o Senhor é digno, é glorioso, o Senhor é exaltado, porque o Senhor agora está executando a justiça. Bem, vamos ao quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Barbaridade. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Quer dizer, esse quarto flagelo não atinge a terra, atinge o sol, indiretamente a terra e também diretamente o homem. Qualquer coisa que é feita com o sol atinge o ser humano. Então, acontece, além das úlceras malignas e perniciosas que o homem tinha dentro de si, agora vem o sol e o queima, o calor intenso do sol e o queima por fora. Quer dizer, os homens, além de eles estarem queimados por dentro pela doença, pelo câncer, agora eles são queimados pelo lado de fora, na pele. Eles sofrem na pele o calor intenso do sol. Puxa, você imaginou o que vai acontecer com essa terra? Vai acontecer com a humanidade? Pois bem, mas nem com isso eles se arrependeram. Eles não tinham condições de se arrepender para a salvação, porque não havia mais salvação. Mas poderiam ter se arrependido para considerar, para reconhecer em Deus, né, o autor, o criador de todas as coisas. Mas nem assim eles se arrependeram e, pelo contrário, até blasfemaram o nome de Deus. O 10º versículo fala do quinto flagelo. Derramou o quinto, quer dizer, o quinto anjo, a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Verifica que cada flagelo vai se acumulando, vai aumentando a dor, o gemido, o sofrimento na humanidade. Cada flagelo vai se acumulando, não é um flagelo, bem, aquela humanidade sofreu, aquele anjo trouxe o primeiro flagelo, a pessoa sofreu, agora ficou curada e vem o segundo, não. O segundo flagelo é somado ao primeiro, o terceiro é somado ao primeiro e o segundo, o quarto é somado ao primeiro, segundo e terceiro, e assim sucessivamente. Bem, aqui fala que o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Engraçado. A partir do quinto flagelo, que a besta, quer dizer, o anticristo, o falso profeta também, é atingido. Até então eles não foram atingidos. Por quê, hein? Porque eu creio que Deus quis atingir o reinado da besta primeiro. Queria mostrar a sua impotência diante dos seus adoradores. E agora Deus atinge diretamente a besta, o anticristo e o falso profeta, porque ele derrama sobre o seu trono a taça que se torna em trevas. Quer dizer, eu acredito que isso significa que a besta, o anticristo, quer dizer, a autoridade máxima nesse mundo, nessa época, ela vai ficar confusa. Os homens, as pessoas, vão recorrer a ela, pedindo ajuda. Poxa, você não faz nada? Poxa, já aconteceu isso, aconteceu o mar se transformar em sangue, aconteceu essas chagas, essas úlceras, aconteceu já as águas dos rios, das fontes se tornarem sangue, aconteceu o sol criar esse calor insuportável e você não faz nada. Você tem que fazer alguma coisa. Cadê o fogo que você fez descer do céu, que você manifestou, a vida que você deu, etc, etc, etc. E a besta, então, ou o anticristo, estará desmoralizado perante todos os seus seguidores. Mas nem assim, mesmo os homens que remordiam as línguas por causa da dor intensa que sentiam, ainda assim eles continuavam a blasfemar o nome de Deus, por causa das angústias, por causa das úlceras que sofriam.
e nem assim se arrependeram.